Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja em casa, se cuidando, que é o mais importante agora, né? Bom, na nossa última aula, eu introduzi para vocês um pouco sobre a cultura de alguns países da América Latina. Então, as diferenças de alguns deles, algumas características fortes na cultura de algum deles. Foram 4 países os que eu citei: Argentina, Paraguai, Peru e Colômbia, mas tem muitos outros, nós sabemos, né? O Chile, Uruguai, Equador, Venezuela, México, Costa Rica, Porto Rico, Panamá, Honduras, Guatemala e outros. Bom, é uma infinidade de países, sim, mas essas diferenças de cultura também afetam a língua. E é isso que eu quero falar hoje com vocês. E eu vou falar em espanhol um pouco e depois eu traduzo para vocês entenderem. Bueno, la lengua, el idioma también sufre alteraciones, también sufre transformaciones con la historia política, económica y cultural de un país. Por ejemplo, si tú vas a Paraguay, por ejemplo, tú vas a encontrar el español, o sea, el castellano siendo hablado. La gente habla español, pero la gente habla un español que se confunde un poco con el guaraní, que es un idioma propio de los nativos de Paraguay, que ya existía antes de que la colonización de España llegara a Paraguay. Para vocês entenderem um pouco. Você vai para o Paraguai, é o que eu acabei de falar, estou só traduzindo. Se você vai para o Paraguai, por exemplo, você vai encontrar o espanhol sendo falado. As pessoas falam espanhol, sim, é um idioma oficial lá, mas é um idioma, é o espanhol que se confunde um pouco com o guarani, que é um idioma que já existia antes da colonização espanhola chegar ao Paraguai. Então se confunde um pouco, se mescla. Existe então um novo sotaque, o sotaque paraguaio. Si tú vas, por ejemplo, a México, tú vas a encontrar la gente hablando un poco distinta también. La gente habla distinto, habla diferente. ¿Por qué? Porque antes que llegara la colonización de España a México, ya existía la civilización azteca, por ejemplo, en México. Entonces, el idioma español en México sufrió alteração na forma de hablar. Em México, traduzindo, existe também uma diferença. Se você vai para o México, você vai encontrar as pessoas falando espanhol, mas é um espanhol misturado com as características próprias da história daquele país. Por quê? Porque antes da colonização espanhola, a colonização da Espanha chegar ao México, já existia a civilização azteca. Então já existiam pequenos dialetos, grupos de dialetos no México, e então se confunde um pouco e se forma então o sotaque mexicano, que é tão conhecido pelas novelas, seriados e muitas coisas. Se você vai para um país na América Central, por exemplo, si tú vas a Panamá, Panamá también sufre alteraciones en la lengua porque antes de que llegara la colonización de España ya existía los indígenas en Panamá. Entonces, por ejemplo, en Panamá ellos hablan cortando, por ejemplo, aspirando, escondiendo, podemos así decir, escondiendo algunas vocales en la manera de hablar, quando se habla. O que é que eu quero dizer com isso? Traduzindo, você vai para o Panamá, por exemplo, Costa Rica, Colômbia, você vai encontrar as pessoas falando espanhol, sim, porque também foi colonizado pela Espanha, mas antes da Espanha chegar lá, dos espanhóis chegarem para colonizar o Panamá, já existia uma civilização, um povo indígena lá. Então, eles têm um costume de falar, por exemplo, cortando um pouco as vogais. Então, por exemplo, eles não dizem me voy cantar para que tu oiga. Eu vou cantar para que você ouça. Eles dizem assim.
Voy cantar pa que tu oiga. Pa que tu oiga. Então eles cortaram o ora de para. É meio que a preguiça na forma de falar, mas é próprio mesmo, não é preguiça não, é simplesmente a forma de falar. Então, para vocês verem como existem diferenças na forma de falar em cada país. Então, não é só a cultura. A gente falou na aula passada sobre as diferenças culturais dos países da América Latina, mas existem também as diferenças na língua. Isso eu deixo como tarefa de casa para vocês. Procurem as diferenças de sotaques de cada país da América Latina. Vocês vão encontrar as diferenças em muitos vídeos no YouTube, por exemplo. Vocês vão encontrar vários canais, vários vídeos legais, interessantes e até divertidos. E como tarefa de casa, fica então para vocês anotarem o que vocês acharam mais interessante. Por exemplo, você achou mais interessante uma característica na forma de falar do Peru, por exemplo, da Argentina. Então vou lá, anoto. Achei interessante que na Argentina eles falam mais cantado, por exemplo. Vocês anotam lá, certo? Então vocês vão anotar os países, as diferenças que vocês mais acharam importantes. Não precisa ser de 1 ou 2 ou 3, quantos você quiser, certo? A maioria de países que vocês acharem mais interessante a forma de falar deles, vocês anotam. E depois me enviam, eu vou dizer melhor no grupo do WhatsApp como vai ser esse envio, ok? É isso, abraço, hasta luego, cuidem-se, quedem-se em casa, fiquem em casa e se cuidem, abraço.